tem alguém sentado aqui na frente? Tem, né? Perto de vocês, onde tem lugar vazio aí? Lá atrás tem um lugar vazio? Tem? Quem tem lugar, levanta a mão. Faz o seguinte, quem está em pé, vamos tentar sentar, por favor, pode ser? Aqui do lado da Patrícia tem meu lugar, que eu não vou sentar mais, agora fica até o final aqui em cima. Vamos sentar, aqui do lado também tem, queria que todo mundo sentasse. Vocês, jovens lá atrás, ó, rapidinho, vamos sentar, rapaziada, tem lugar para sentar aqui na frente. Queria ninguém ficasse em pé, a não ser que não haja lugar para sentar, por gentileza. E também eu estou vendo muito zum durante os avisos. Não vamos conversar, irmãos. Amém? Ficar atentos a tudo que está acontecendo no culto. Ó, tem mais um lugar aqui na frente, ó, do lado da pastora Deise e da pastora Patrícia também. Isso, pode vir aqui para frente, do lado do Paulo. Vem cá, varão, também, senta aí. Vem cá, querido, está em pé lá atrás também. Não precisa ficar em pé. Sei que você está querendo crescer um pouquinho mais, mas vai crescer espiritualmente com a palavra que é melhor. Tem lugar aqui, ó. Pode vir aqui na frente. Pode vir, pode vir. Ó, você senta aqui, ó. Aqui, pode sentar aqui, na primeira aqui. Isso. E você, meu moço, do lado da pastora Patrícia ali, ó, pode sentar lá. Vai ficar no lugar perto da pastora, coisa boa, tá vendo? Você é abençoado aí. Amém, gente? Porque a gente fica em pé, acaba criando desordens, acaba caminhando, e é um momento de reverência ao Senhor. Nós queremos, antes de qualquer coisa, orar. Nós recebemos notícias aqui de luto também. Essa semana, acho que foi não me falha a memória, na quarta ou quinta-feira faleceu a irmã Lélia, a dona Glória. Também ontem o Hélio, que é tio do Wagner, e hoje, infelizmente, durante o culto, a nossa irmã Valéria recebeu a notícia que o cunhado dela também faleceu. Oi? É o cunhado do Osório, né? Vamos orar para que Deus traga consolo às famílias. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Pai, queremos orar por consolo do Espírito Santo para essas 3 famílias enlutadas que receberam a triste notícia da perda dos seus parentes essa semana e a Valéria até hoje mesmo. Que o Senhor console a família da Valéria, da irmã Lélia, do Wagner, trazendo paz ao coração de todos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Irmão, se eu dar alguns avisos além dos que foram dados aqui. Primeiro, eu sei que os avisos tem hora que cansam a gente, que é muita coisa, é muita informação, né? Mas é a forma de comunicação. Agora, nós estamos fazendo também, toda semana o pessoal da mídia está mandando esses avisos pelos grupos de WhatsApp. É importante que você abra. E nós estamos também insistindo com a questão. Nossa igreja foi avisada na reunião de membros, na Assembleia, nós adquirimos um aplicativo. Mas para que esse aplicativo seja totalmente utilizado, o primeiro ponto é que todos se cadastrem. Então, você que ainda não se cadastrou, queria que o pastor Márcio ficasse em pé, por gentileza, pastor Márcio. Eu tenho dúvida, procura o pastor Márcio após o culto. Ele vai te dar uma forma de se cadastrar fácil, é simples. Pastor, eu não sei mexer no nosso aplicativo, tenho uma dúvida, ele vai te ajudar, dá uma fichinha, você preenche, ok? É preciso que todos os membros, mesmo que, não sou membro ainda, mas quero me cadastrar como um congregado. Vai cadastrar. Quero cadastrar meu filho que é criança, é isso, Márcio? Pode cadastrar o filho, a criança, para estar cadastrado, porque é através daí que as comunicações serão dadas. Então, cada vez mais o aplicativo vai ser usado para anúncios, para avisos, mas eu acho que tinha só 100 e quantas pessoas? 178. Nós temos mais de 300 membros, apenas 178 por enquanto se cadastraram. Eu preciso que você se cadastre, é rápido demais, nos ajuda nisso, tá? Queria dar 2 avisos também aqui que estão fora da agenda. Eu quero que vocês orem, eu comecei a partir da semana que vem deve divulgar com mais calma, o nosso irmão André, que é um dos músicos da nossa igreja. O André é da área do ensino, né? Ele é professor da Universidade Federal Rural, professor de geografia, é doutor nessa área, e ele faz parte de uma equipe, de um organismo chamado ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Esse grupo está se organizando, nós vamos começar a fazer aqui na nossa igreja, começando, acho que é dia 27 de julho, é isso? É isso, André? 26 de julho, que é um sábado, né? Sexta, isso, perdão. 26 de julho, na sexta-feira à noite, o encontro com quem quer discutir esse tema, ciência e fé. Então, o que a gente quer fazer? Você que é universitário, você que já se formou, você que não é universitário, mas quer entender esse assunto, porque a gente está percebendo a necessidade da igreja se comunicar sobre isso. Principalmente para a galera que é universitária, que quem tem a universidade, vai ser um ambiente de conversa, o pessoal da Casa de Vida vai participar também, mais gente está vindo participar também. Vai ter sempre uma mesa, um painel para conversar sobre como nós, como cristãos, podemos desenvolver na área da academia, da ciência, enfim, na área da cultura, sem perder nossa fé e sabendo quem somos, tá bom? Um bate-papo muito legal, fica ligado nisso. Também, você vai perceber quando sair para o almoço, tá umas mesinhas aqui dos empreendedores da igreja, estamos voltando essas mesinhas de empreendedores para auxiliar os irmãos que têm, que fabricam alguma coisa, que produzem, mas por enquanto é só alimento e artesanato. Contribua com os irmãos da igreja, que são pessoas que estão buscando sua forma de renda.
E também quero que vocês orem. Vocês sabem que nós temos aqui um grupo de pastoreio mútuo, de pastores que se encontram quinzenalmente aqui na SEM já há 8 anos, e nasceu um desejo de juntar a juventude dessas igrejas. Nós temos cerca de 20 pastores aqui, de igrejas diferentes, não só aqui da Baixada, tem igreja da Lagoa, de Jacarepaguá, do Meia, de Iguapimirim. Qual a nossa ideia? Vamos organizar no dia 2 de novembro um grande encontro de juventudes. Ontem foi uma reunião muito legal na Casa de Vida. Orem para esse projeto. Vocês são jovens, fiquem antenados nisso, porque a nossa ideia é conectar os jovens de diversas igrejas caminhando em aliança. Amém? Também quero acusar aqui um casal muito querido, está com a gente hoje, Jamerson e Glaucinha. Levanta a mãozinha assim. Aplauda o Senhor para esse casal querido. Quem é da antiga sabe, é um casal querido nosso, que já mora há algum tempo lá em Brasília. Prazer ter vocês com a gente aqui hoje. E antes da palavra, estamos hoje também oficialmente empossando o nosso líder da rede de homens, né? A gente teve durante um tempo o diácono Giovanni dando um suporte, mas desde o começo falou para a gente que era um suporte até que levantássemos alguém. Estamos levantando hoje, queria chamar aqui à frente nosso irmão Adilson. Cadê o Adilson? Pode ser pela vida dele, né? Aí. Agora ele vai ser o 01 mesmo dos homens, não tem jeito, né? Então, nosso 01, Adilson, que uma bênção ter você aqui na frente. O Adilson é uma pessoa que eu tenho muito carinho por ele. É um homem que tem crescido muito no Evangelho, na sua relação com Deus, vencendo seus temores, né? Superando tudo. Ele está oficialmente assumindo hoje a rede de homens, né? Então, já foi anunciado aí a nossa rede no dia 27, não é isso? Que é para todos os homens, estão jovens, adolescentes. Eu faço parte da rede de casais, vai estar no dia do encontro dos homens. Mas, além disso, vai ter, já o Giovanni, tem junto com ele cuidado da célula de homens, né? Tem acho que uns 4 ou 5 homens, né, gente? Está participando. Inclusive, o Paulo faz parte da célula, o Giovanni tem dado todo o suporte ao Paulo, e agora o Adilson vai coordenar a questão dos homens da igreja. Levante as mãos para cá. Vamos abençoar nosso irmão. Pai, aqui está o Adilson, teu filho, que se voluntariou e disse sim para o teu chamado, e está agora assumindo oficialmente a rede de homens da igreja. Deu a Adilson um crescimento espiritual, amadurecimento, para que ele seja instrumento em tuas mãos para abençoar esses homens. Nós o abençoamos assim, em nome de Jesus. Amém? Te abençoe, mano. Amém. Vamos à palavra? Eu queria convidar vocês a colocar em pé, por gentileza. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19. Mateus 6, a partir do versículo 19. Eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Pai, eu te agradeço porque é um privilégio estar em tua casa, em oração e comunhão com os irmãos e poder compartilhar da tua palavra que é santa. Ora agora para que todo tipo de bloqueio à tua palavra seja derrubado nessa hora. Toda fortaleza na mente, todo sofisma, toda altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus, sejam agora levados cativos à obediência de Cristo, para que assim possamos viver plenamente e receber essa semente em nome de Jesus. Você que crê e concorda com essa oração, pode dizer amém? Pode sentar, muito obrigado.
Como sempre, há pessoas vindo pela primeira vez, ou nos visitando, assistindo pela internet. Nós estamos numa série de mensagens nos cultos de ceia, que é a série de mensagens que está conectada ao tema do ano, à sentença do ano, né? A nossa sentença esse ano é o Evangelho puro e simples. Nós temos sido conduzidos pela liderança da igreja a refletir sobre a pureza e a simplicidade do Evangelho do Senhor Jesus. E nós usamos como pano de fundo, como background, como base para essa reflexão, o texto de Mateus capítulos 5, 6 e 7, que é conhecido como o Sermão do Monte. E que nós desde janeiro explicamos aqui que a nossa percepção é que esse título, Sermão do Monte, talvez não fique muito fiel ao que aconteceu, porque lembrando que os títulos das partes bíblicas não são inspirados por Deus, não são canônicos, são títulos colocados a posteriori, colocados depois. Porque sermão dá a ideia do que eu estou fazendo aqui, uma pessoa falando em alta voz para muitos ouvirem, essa é a ideia do sermão, né? Lógico que sermão, na verdade, para ser mais específico, é o que a gente escreve para depois pregar, né? Mas a expressão sermão dá essa ideia de alguém dando um sermão, pregando para uma multidão. E, na verdade, não foi um sermão nesse formato, foi uma conversa. Jesus se assenta e se aproximam dele os seus discípulos para conversar com ele. E quando isso acontece, tem muita gente à porta, gente, e me incomoda, desculpa a chatice, estou ficando velho. Tem muita gente à porta, ou vocês entram e participam do culto e se assentam, ou, por favor, não fiquem na porta. Amém? Estão vindo aí atrás, gente? Tem muita gente à porta. Ou vocês entram ou vão para outro lugar, porque aí tira a minha atenção da pregação, por gentileza. Estou ficando velho e vai ficando chato, não tem jeito, né? Então, assim, a verdade é que essa conversa de Jesus com seus discípulos se tornou a base da fé cristã, porque aqui ele toca em pontos essenciais da nossa caminhada. E hoje eu quero pensar sobre essa porção da conversa que ele fala sobre os tesouros no céu. Ele diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e furtam. Então, a gente quer pensar um pouco hoje sobre esses tesouros, sobre as riquezas, e como lidar com isso, né? Primeiro, evidentemente, não há nenhum problema que um cristão seja rico, que o cristão enriqueça. É justo que isso aconteça. Até o conceito de ser rico é muito subjetivo, né? Eu posso dizer que eu enriqueci. Eu não tenho uma mansão, não tenho um carro de 200, 300 mil reais ou de 1 milhão, eu não tenho uma casa em Miami, mas eu me acho uma pessoa rica, porque eu sei de onde eu vim e onde eu cheguei. Eu venho de uma família muito pobre, de 13 irmãos, de um pai pedreiro, depois mestre de obras, de uma mãe costureira, né? Um nordestino que veio para cá com a vida humilde e com o trabalho, com a bênção de Deus, eu hoje me enriqueci, eu penso assim, por ter minha casinha, ter meu carrinho, ter minha dignidade, minha renda, poder viajar. Então, o que é enriquecer? Você ir acumulando recursos, ok, não há nenhum problema quanto a isso. E é saudável que cristãos enriqueçam nesse sentido. Agora, Jesus está condenando algo importante, que é o acúmulo de riquezas e a confiança nelas. Estribar minha confiança nesse acúmulo de riquezas. Porque esse acúmulo de riqueza nos dá a falsa sensação de termos tudo sob controle. Ele fala, olha, a traça, a ferrugem podem corroer a tua riqueza e os ladrões podem arrombar e furtar o que você tem. Quando ele fala isso, quando se fala riqueza naquele tempo de Jesus, era o quê? Pessoa que tinha muitas pedras preciosas, né? Tinha muito ouro, muita prata, mas também tecidos caríssimos, né? Tecidos caros eram riqueza naquela época, as pessoas negociavam tecidos caros. Ele fala, a traça pode roer teu tecido caro, né? A ferrugem pode enferrujar o teu bem que está guardando por tanto tempo. E também um ladrão pode arrombar a tua casa e furtar o que você tem. Então não se assegure nisso. E depois ele fala, agora quer construir um tesouro? Acumule tesouros nos céus. Então, então é possível acumular tesouros nos céus. Isso é importante para mim porque me parece que nós temos uma ideia de uma teologia de um tempo para cá que está cada vez mais humanista. Eu sei que houve um período na história da igreja
onde duas pessoas muito importantes para a história da igreja, ou foram mal interpretados, ou também se exacerbaram no ensino, que foi São Tomás de Aquino e São Francisco de Assis. Então, a ideia tomista e a franciscana alegam o seguinte: quanto mais pobre, mais perto de Deus você está. E a riqueza é algo mau, algo ruim. Eles, dentro do contexto histórico deles, tinham motivo de falar isso, né? Porque eles viam ricos se banqueteando, enquanto miseráveis morriam sem Deus, e a igreja oficial da época ficou extremamente poderosa e rica, enquanto desprezava os sofridos. Na verdade, muita gente morreu para enriquecer a igreja cristã do período medieval, com seus templos suntuosos. Qualquer semelhança não é mera coincidência com o que acontece com a igreja chamada reformada hoje em dia, quando o acúmulo de riqueza dos seus líderes deixa um povo frustrado com a fé cristã. Então, o que ele está, de fato, apontando é o cuidado com essa confiança nas riquezas. Os seres humanos sempre procuraram enriquecer. Agora, a expressão acumular é muito interessante. Há muita gente esforçada, empenhada em acumular e cada vez ter mais. E a gente vê esse absurdo. E não tem como não tocar nesse ponto, por exemplo. Por que uma pessoa só tem 10 carros? Por que uma pessoa só tem 200 propriedades? Por que um só tem tantos quanto todos passam na cidade, se poderíamos ter mais justiça? Mas, quando eu amplifico isso para os milionários e bilionários, parece que eu me preservo disso. Mas eu, Sil Farney, tenho os meus pecados e você talvez os seus. Quantas roupas que eu nunca nem usei estão guardadas no meu guarda-roupa, com a traça correndo? Estou falando isso honestamente, confessando o meu pecado. Quantas coisas que eu compro e vou consumindo e nunca vou usar. E que, de fato, um percentual daquilo podia ser para abençoar alguém mesmo. Quantas vezes eu digo, eu não tenho recurso nenhum para ajudar em missões, eu não tenho recurso nenhum para poder investir numa ONG, no orfanato. Não estou falando só do nosso trabalho, não, no orfanato, numa creche, sei lá, num projeto social. Mas eu estou cada vez consumindo mais coisas e acumulando coisas que eu nem vou usar. Porque nós somos alimentados por um espírito de ganância e de ambição cada vez maior. Sempre houve essa busca por riqueza, mas nós estamos vivendo uma época, irmãos, uma época, nas últimas décadas, absurdamente extravagante. Todos nós vivemos como milionários, se compararmos a vida das pessoas na Idade Média. Estamos sempre reclamando que queremos mais. E por essa busca de acúmulo de bens, de riquezas, nós começamos a desprezar nossas famílias, as mães não conseguem mais ser mães. Porque, vamos ser sinceros, irmãos, estou honestamente falando. É difícil você abrir mão de um salário mais alto para cuidar dos seus filhos. Eu conversei com a mãe sobre isso ontem. É difícil mesmo. Eu entendo que é necessário que as duas trabalhem às vezes para melhorar um pouco a sua situação financeira. Mas quantas pessoas hoje têm condições de estar em casa e não estão porque estão acumulando mais riqueza, enquanto outros queriam estar em casa e não podem porque precisam trabalhar. Então essa ambição nos adoeceu. E aí, quando eu digo que nossa teologia foi para o extremo, é porque se havia esse conceito tomista ou franciscano, parece que nós passamos para o outro extremo. O Brasil, principalmente dos anos 1990 para cá, foi dominado por uma teologia que diz o seguinte: você só é abençoado se for uma pessoa muito rica. Se antigamente o abençoado era muito pobre, agora é o contrário. É a marca do seu carro, é onde você mora, é a grife da sua roupa, que define se você é uma pessoa abençoada ou não. Onde estamos indo, gente? Nós começamos a tratar o carro, a casa, a roupa, a conta como bênção. E as bênçãos são espirituais. Essas questões são manifestações da bênção, porque a bênção é espiritual, na verdade. Então Jesus fala, cuidado com isso. E ele, inclusive, em outro texto que eu quero ler para vocês, que está em Lucas capítulo 12, versículos 15 a 21, se puderem colocar na mídia aí, Lucas 12, do 15 ao 21, olha o que ele fala. Eu vou ler na NVI, se puder achar a NVI seria bom, tá? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens.
Então lhe contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Ele pensou, e então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então essa sanha, essa ambição de ter cada vez mais, está nos adoecendo, irmãos. Está roubando de nós a consciência de que as coisas que têm mais valor não podem ser precificadas. Não há mais amizade pura e sincera. Hoje a onda é network. O que essa pessoa pode me dar de volta? O que eu posso ganhar com isso? Como é que eu vou gastar tempo com alguém que não tem nada para me acrescentar? Como é que eu vou gastar tempo com alguém que só vai tirar meu tempo, minha energia e não vai me dar nada de volta? Eu ouço isso entre pastores, quando conversamos aqui. Nosso encontro de pastores aqui, uma conversa amiga de abrir o coração, que diziam: não, que eu aprendi que se eu quero ser uma águia, tenho que andar com as águias, então tenho que estar sempre com os maiores. Não é isso que o Evangelho diz, é o contrário. É o contrário. Então, repito mais uma vez, não está aqui um franciscano ou um tomista falando para você que é errado você ter recursos, ou trabalhar justamente, dignamente, comprar um bom carro, poder viajar com a sua família, pagar uma boa escola para os seus filhos. Amém por isso, glória a Deus, mas não coloque nisso o seu coração. Porque essa teologia materialista roubou de nós até mesmo a perspectiva de céu. Céu parece uma coisa tão abstrata para nós, que parece uma teologia ultrapassada. E por isso não cantamos mais como cantamos aqui hoje: eu quero estar mais perto de ti, mesmo que seja a dor que me leve a ti. Porque nessa teologia da prosperidade absoluta não há espaço para o sofrimento, nem para a renúncia, nem para o sacrifício. E o próprio Cristo falou: cuidado com pessoas que têm essa ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E ele conta essa parábola do homem que juntou tudo e disse: agora eu estou bem, eu tenho tudo. E essa sensação está tão estranha que parece que para nós a certeza que tudo está bem é se eu tiver recursos. Deixa eu falar uma coisa com vocês muito séria. Por exemplo, nós sabemos da insegurança que vivemos no Rio de Janeiro, da violência. E muita gente tem desejado sair do país. Eu não quero julgar quem está desejando sair. Por favor, não entenda mal. Até eu conversei com alguns amigos que estão querendo fazer isso, e amém. Mas a minha preocupação é a seguinte: a minha segurança está em quê? Deixa eu falar, sabe qual é o lugar mais seguro para o cristão estar? É o lugar que Deus quer que ele esteja. Mesmo que seja dentro de um inferno. Nós precisamos acabar com essa ilusão de que o que me garante estar bem é o que a política diz, é o que a sociedade diz, é o que o meio diz. Talvez o pior lugar para estar seja o lugar que Deus quer que nós estejamos. Então nós precisamos voltar a pensar: Senhor, não me permita mais confiar no meu dinheiro. Eu fico triste porque a pandemia, houve tanta confusão na pandemia, gente, tanta confusão estúpida de pastores e líderes brigando, se era pandemia era uma farsa da Rede Globo, se era um vírus da China. Gente, pelo amor de Deus, a maioria não aprendeu. Nós tivemos um período longo onde a sociedade parou. A Torre Eiffel é o monumento mais visitado do mundo, ela ficou parada por meses, fechada. A Disney, a Broadway, a Champions League, não tinha torcida nos estádios lotados. E nós aprendemos, a maioria de nós e eu também, que podíamos viver com menos. Que não precisava sair para comer toda hora fora, que não precisava toda hora gastar dinheiro, que a gente conseguiu viver com menos. Mas parece que não aprendemos nada. Acabou a pandemia, voltamos à mesma loucura de consumo, consumo e consumo. Salomão, em Eclesiastes 5:10, diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Vou repetir.
Salomão diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. E Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos 8 e 9, ensinando o seu discípulo a ser um apóstolo e um líder, diz o seguinte, em 1 Timóteo 6, 8 e 9: tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. A ambição, a ganância por riqueza está matando essa geração. Gente, nosso país está viciado em bets. Não são bets, mulher, é os jogos. As bets. Está uma loucura isso. Os consultórios estão lotados, psiquiatras, psicológicos, pessoas sofrendo com transtorno absurdo de dependência de jogos. Tem pessoas, estava ouvindo falando ontem, acho que foi com o Cris, tinha gente usando o cartão de crédito para jogar na bet, para botar para o mês seguinte não pagar o cartão. Então é uma loucura, porque a ideia de que eu vou ganhar rápido. E nós trouxemos isso para o púlpito, desgraçadamente, dizendo para as pessoas que se elas dessem 10, ganhariam 100, como se a oferta fosse uma loteria, um jogo do bicho. Oferta não é para ganhar, oferta é para perder. Você perde por amor a Cristo e entrega na casa dele. Mas nós ficamos tão ambicionados por isso. As pessoas estão adoecidas, irmãos, neurotizadas, querendo cada vez mais, ambicionando que o outro tem. A rede social provocou mais isso ainda. Quer fazer viagem que o outro fez, nem sabe como que o outro é endividado, todo encalacrado com dívidas, todo cheio de problemas. Muita gente, eu ouço cristãos hoje, não esquenta não, cara, esquenta não, depois de um tempo caduca a dívida. Eu vi de amigos nossos aqui que infelizmente quebraram seus negócios, estão lutando para reconsertar. A outro dizer: fica, não esquenta não, cara, deixa para lá, não paga não, deixa para lá. Como deixa para lá? Nós somos filhos do Pai Celestial, toda dívida nossa tem que ser paga. Mas é a ambição que diz. E nós caímos nessa imagem estereotipada de alguém com um carro bonito, com roupa bonita, viajando para cima e para baixo, vivendo de aparência. Cada vez surge um método novo para levantar dinheiro mais rápido. Só muda o disfarce, é tudo pirâmide. A gente iludindo gente para ganhar mais dinheiro, para viver em cima de ambição, de conquista financeira o tempo inteiro. Trabalhe, seja digno, conquiste as coisas, mas como Paulo disse, como o próprio Cristo disse, se você tiver o que comer, o que vestir, esteja pleno por isso, seja grato por isso. O que vier mais é enriquecimento do Senhor, trabalhe por isso dignamente. Mas não viva obcecado por a ambição desse século. Agora, Jesus falou: quer acumular tesouro? Acumule nos céus. Então, essa teologia materialista roubou de nós, eu repito, a perspectiva do céu. Muito honestamente falando, a maioria dos cristãos evangélicos hoje pedem: por favor, não volte Jesus, porque eu não quero que isso acabe. Porque não temos mais saudade do céu. Por que saudade? Porque viemos de lá. Nós não vamos para o céu, vamos voltar para o céu. Nós somos gerados em Deus nos céus. Nossa casa é lá. Eu sei que há novos céus, nova terra, e as questões escatológicas é mais profundo do que isso, não quero gastar tempo aqui, mas nós somos dos céus essencialmente. E nós perdemos a aspiração pelas coisas celestiais, irmãos. Nós não almejamos mais as coisas celestiais. Não nos causa mais ansiedade esperar as trombetas soarem, encontrar com Jesus nos ares, não nos causa mais desejo de estar diante dele no trono celestial, porque as coisas desse mundo nos seduziram. Então ele fala: não acumule tesouros ou riqueza nessa terra, porque aqui tudo pode ser corroído, furtado, mas nos céus, o que você acumular, ninguém vai roubar de você. Pergunta é: eu tenho vivido a vida de acúmulo de coisas nessa terra ou de acúmulo de riquezas celestiais? Honestamente, qual é o padrão de vida? Analise você mesmo, de domingo a domingo, a tua rotina, a semana inteira. Quanto tempo você e eu gastamos para acumular coisas para esse mundo e quanto tempo gastamos naquilo que é riqueza celestial? Como acumular riquezas celestiais? Eu pensei em alguns textos aqui que eu acho que falam um pouco para a gente. 1 Timóteo 6 e 7. Primeira carta de Paulo a Timóteo 6 e 7.
De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Uma das fontes de enriquecimento nos céus é termos uma vida pia e contente. O que é uma vida pia? Onde a minha vida é envolvida no serviço ao próximo. Isso é piedade. Alguém que se dedica, que se santifica, cuida da sua vida com contentamento. O que é contentamento? É alguém que diz: amém, se o Senhor quiser me dar mais, Ele me deu, mas o que eu tenho, eu já sou grato a Ele por isso, que eu já tenho tudo que é Ele mesmo. Essa vida nos livra da ansiedade absurda desse século. E Paulo diz que esse tipo de vida, esse modelo de vida, ele produz lucro. Que lucro é esse? Celestial. Então, na contramão desse século, onde a tônica é cada vez ganhe mais e acumule mais, a piedade diz o seguinte: o que eu receber é para repartir. Isso não tem nada a ver com comunismo, isso tem a ver com o evangelho. Eu posso ter, mas eu tenho para repartir. Eu preciso saber o que eu posso repartir. O que está saindo de mim e passando para outra pessoa. Porque, irmãos, prosperidade, no sentido bíblico, é algo que flui, passa por mim. Agora, honestamente falando, o que estamos fazendo com os nossos bens? Quanto do que Deus deu para nós é repartido? Quanto do que Deus deu para nós passa para outra pessoa? Abençoa pessoas. Eu estou contente por isso. Isso gera lucro no reino espiritual. Filipenses 4, 16 e 17. Pois estando eu em Tessalônica, Filipenses 4, 16 e 17. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Então, deixa eu colocar uma coisa muito clara aqui. Eu creio no que a Bíblia diz. A vida de ofertas gera uma conta no reino celestial. Não é que eu vou dar e receber logo depois. É que há uma conta. E às vezes, no momento mais difícil da vida, você não sabe de onde aparece o recurso, porque essa conta está sendo atuada. Agora, nós temos falado sobre isso aqui na igreja. E a gente quer muito claro quanto a isso, com maior tranquilidade, para falar sobre finanças. Porque quem caminha aqui sabe a seriedade que esse ministério trata a questão de dízimos e ofertas. Então, vou te falar uma coisa com você muito claramente. Cada domingo que você vem aqui, e nem sequer R$1 ou R$2 de oferta, está apontando para um coração mesquinho, a verdade é essa. Porque não é possível que você não possa cultuar e nunca dar uma oferta. De quem é grato? Porque disse: eu quero investir no teu reino. Cada vez que eu seguro e retenho o dízimo e vou ficar preocupado com questão teológica, se dízimo é antigo ou Novo Testamento, eu não estou preocupado com isso. É para entregar o dízimo? Eu entrego o dízimo. É isso que eu pedi da igreja? Ok, eu entrego. Eu quero investir na casa de Deus. As ofertas geram uma conta no mundo espiritual. Sabe por quê? No final eu vou falar sobre isso. Porque a oferta, o ato de ofertar, revela quem é o teu Deus, na verdade. Se é o Senhor ou se são as riquezas. Se eu fico o tempo inteiro fazendo contas, irmão, isso é muito sério. Oferta é ato de gratidão. A maioria de nós aqui, quando começa a melhorar um pouco de vida, e vai no restaurante melhor, você pode até ficar um pouquinho preocupado, mas quase sempre você não para nem para ver o valor que está no cardápio. Você come e depois paga. E por que na hora da oferta eu faço contas? Por que eu fico, não sei se vai dar... Está apontando para o meu coração, irmãos. Para o meu coração. Então, ofertar é, de fato, abrir uma conta nos céus. É o que a Bíblia diz. É o que Paulo está dizendo. E nos momentos de escassez da minha vida, essa conta vai ser acionada. E Deus faz dessa forma. Como eu falei, de onde você menos imagina, vem o recurso muitas vezes. Então, primeiro eu fui alguém que aprendi o que é piedade, reparti, ofertei, e no tempo da escassez, a conta é acessada no mundo espiritual. Vocês entendem isso? Alguém está entendendo? Pode dizer amém, irmãos? Próximo. Provérbios 19, 17. Provérbios 19, 17. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Generosidade com os pobres é outra forma de produzir
de acumular tesouros nos céus. Eu sei que isso é uma questão tensa aqui, porque tem muitas variáveis aqui. Alguém pode dizer, eu até concordo muitas vezes, eu não gosto de ficar dando dinheiro porque é pessoa no sinal de trânsito, porque pode ser alguém que está se drogando, está lá fazendo coisa errada, aí está conversando da pregação, eu acabo não entendendo. Então, assim, na verdade, dar o dinheiro ao pobre, eu sei que há questões envolvidas, nós entendemos isso. O ideal seria que pudesse ter tempo de conversar com aquela pessoa, como fazemos algumas vezes com algumas pessoas. Já fizemos tanto eu quanto a Patrícia, às vezes parar com alguém e dizer, olha, presta atenção, eu até posso dar uma ajuda, mas você entende o que você está fazendo? Por que você está buscando esse dinheiro? Ok. Mas a gente sabe que há pessoas realmente pobres. E nós, quando olhamos de fora e somos alimentados por esse espírito de egoísmo, sempre vimos assim, mas é pobre porque quer. É pobre porque é preguiçoso. Você nem conhece a história da pessoa. Então, o que a Bíblia está dizendo claramente é o seguinte, quando eu olho para um pobre, meu irmão que está pobre, que foi empobrecido pela injustiça social, pela história familiar, por tantas outras questões, e eu me incomodo com isso, eu reparto alguma coisa, eu estou, diz o texto bíblico claramente aqui, eu estou emprestando ao Senhor. E Ele vai recompensar. E o Senhor não deve nada a ninguém. Então, quanto eu tenho envolvido com os mais pobres, os meus recursos? Você está na igreja que tem um projeto social forte. Quantas vezes esse ano você veio um sábado aqui na ONG conhecer um pouco a realidade das crianças que são apoiadas pela ONG? Quantas vezes você procurou o Mauro, ou o Ricardo, ou o Zacarias e falou, como é que eu posso ajudar na ONG? Que isso é um trabalho para os pobres. Sim, né? Não é quem faz filantropia, quem ama os irmãos que estão em pobreza, eu quero repartir alguma coisa. Quantas vezes você procurou de fato o Lazário, a Cláudia, estão envolvidos no Café da Paz, no Vinidão, e falou, como é que eu posso ajudar de alguma forma? Você entende? Tem coisas práticas na frente da gente. Mas é por causa, repito, dessa volúpia de conquistar coisas, a gente tem que parar para pensar nisso. Porque são tantos compromissos que a gente não para para pensar. O último texto sobre enriquecer nos céus está em Romanos 8, que eu quero ler hoje, né? Romanos 8, 17 e 18. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Sofrer em nome de Cristo produz acúmulo de riquezas no mundo espiritual. É isso mesmo. Pessoas que sofrem em nome de Cristo. A gente está tão alimentado por essa ideia de que a recompensa vem daqui e não entende que, de fato, há uma glória eterna para ser revelada. Há uma história que eu sei que muitos já conhecem, é antiga, mas vale a pena lembrar. Eu não sei se é um fato real ou se é uma parábola, mas é bem interessante. Você deve ter ouvido de um casal de missionários que passou algumas décadas na África pregando. Eles voltam, alguns contam de avião, outros de navio, cada um tem uma história diferente. Estão voltando em um navio, uma viagem longa. E naquele navio vinha também um grande político. E quando o político chega e desce do navio, há uma banda tocando, um tapete vermelho para receber aquele político, e eles entram, eles passam para um lugar comum e dizem, Deus, poxa, eu fiquei tantas décadas servindo na África, me sacrificando, volto para cá e não recebo nada, e esse político voltou e recebe tanta glória. Ele falou, calma filho, você não voltou para casa, ele espera chegar em casa. Eu creio nisso. Todo o sofrimento pelo Evangelho só saberemos quando estivermos diante do Senhor. O problema é que eu repito, é que essa teologia humanista roubou isso da gente. Eu sei, repito mais uma vez, que houve um extremo de escapismo, que parecia que tudo era do céu, e esquecemos nossa responsabilidade de transformar a sociedade. Mas não podemos cair na armadilha de Satanás de achar que porque estamos melhor financeiramente, é tudo que importa, quando na verdade a maior recompensa será nos céus. Alguém ainda espera isso, gente, aqui? Alguém ainda espera isso? Então sofra por amor a Cristo. Por que o Senhor fala isso? Não acumulem tesouros, porque onde tiver o seu coração, onde tiver o seu tesouro, perdão, aí estará o seu coração. O coração aqui, evidentemente, não é esse órgão muscular que bombeia sangue para o corpo todo que ele está falando. Ele está falando no sentido figurado do coração, seu centro das emoções, das intenções e das decisões dos seres humanos. É no coração, na parte central da nossa vida, que tomamos decisões. O que ele está dizendo é o seguinte:
Se o teu tesouro está no lugar, a tua intensidade de decisões, as tuas emoções vão estar focadas ali. Em 1 Timóteo 6,10, Paulo diz: o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Quem está governando seu coração? Você sabe que eu muitas vezes tenho que lutar comigo mesmo. Honestamente falando, quando eu estou pregando para vocês, por exemplo. Você fala, qual é a sua intenção? É trazer uma verdade de fato para o povo? Ou você quer ter mais seguidores aqui na igreja, para que assim tenha mais ofertas e dízimos, para que a tua renda seja garantida? Eu preciso lutar com isso várias vezes, honestamente falando. Porque se o meu coração estiver no dinheiro, é o dinheiro que vai definir o que eu prego, para manter as pessoas aqui. Se o seu coração estiver no dinheiro, é o dinheiro que vai definir quem são os teus amigos. Só serão teus amigos aqueles que podem trazer alguma vantagem para você. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se os nossos tesouros estiverem nos valores do reino de Deus, se os nossos tesouros estiverem nos valores do reino de Deus, nosso coração também estará lá. Hoje, quando cantávamos Preciso de Ti, e é lógico que Deus lida com as nossas emoções, eu fui tomado de memórias de quando esse movimento do Diante do Trono começou a tomar força no Brasil. E me dá uma angústia pensar no que a igreja se tornou nesses últimos 40 anos. E nós somos a igreja. O que nós nos tornamos? Preciso de Ti. É de Ti que eu preciso. Nós éramos mais simples, irmãos. As coisas menores nos emocionavam antes. Agora, se o som não for perfeito, se o culto não for perfeito, se a pregação não for muito eloquente, se o pregador não fala bem, preciso de Ti, Senhor. É como Davi que disse, quando foi confrontado pelo profeta Natã, ele escreve o Salmo 51, não retires de mim o Teu Espírito Santo. Como se ele dissesse, pode tirar o trono, a coroa, a glória, mas não retire o Espírito Santo de mim. A impressão que eu tenho é que nós nos tornamos tão poderosos como igreja que parece que não faz mais falta o Espírito Santo. Nem para mim faz falta, eu penso muitas vezes. Porque eu acho que eu sei pregar muito bem. Para mim é desgraça. Pregar para mim não é algo difícil. E não falo isso com nenhuma arrogância, não, por favor, não entenda mal. Eu prego desde 13 anos de idade. Pegar um texto bíblico e separar pontos. Mas quantas vezes, para minha desgraça, subir aqui, só com a teologia e com o meu preparo. E eu falava, Senhor, me traz de volta aquele menino de 12, 13 anos que chorava para ter Tua presença. Era ingenuidade, eu sei. Teologicamente, talvez confuso. Mas todo menino novo clamava pelo batismo com o Espírito Santo incessantemente. Vigília após vigília. O que os nossos jovens fizeram com isso? Por nossa culpa, talvez. Acreditando que a sua capacidade, o seu salário. Onde tiver o teu coração, teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Lembra do episódio de Jesus com a mulher samaritana? Ele para ali, conversa com aquela mulher, os apóstolos vão buscar comida. Quando eles voltam, está lá em João capítulo 4, eles falam, Senhor, trouxemos comida. Ele nem liga para a comida, eles falam, será que alguém trouxe comida para ele? Sabe o que ele fala? Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Nós estamos tão estúpidos que damos desculpa para tudo. Eu não vou para o culto porque eu estou cansado, porque eu trabalhei. Porque eu estou fazendo um curso agora, um novo curso, aí não dá para envolver em nada. Eu não posso assumir nada na igreja, pastor, que eu estou muito ocupado. Éramos pecadores miseráveis.
condenados ao inferno. E a graça nos alcançou. Às vezes a gente se escandaliza com pregadores que são famosos e cobram milhares de reais para as igrejas e não vão em lugares pequenos. Isso é horrível, mas não é o que eu tenho feito muitas vezes? Com a minha vida e com a sua vida, cada um de nós, quando não tem tempo mais simples. Estou muito ocupado. Eu não posso cuidar de célula, que dá muito trabalho. Eu não posso cuidar de ninguém. Eu tenho só que vir aqui para assistir o culto, pastor. Deixa eu ficar no meu lugar. Que meu coração está no meu tesouro. Quer conquistar coisas. Mais um passeio. Mais uma formação. Pelo amor de Deus, você sabe que eu não sou contra você estudar. Mas será que é aí que está o meu coração? É aí que está o meu tesouro? Vou dizer, a minha fome é fazer a vontade do meu Pai até que eu conclua essa obra. Honestamente, responda para você mesmo. Quantos estão sentados nessas cadeiras, ouvindo essa palavra, têm consciência que não completaram a obra que foi confiada a vocês? E sabe por quê? Eu não tinha mais tempo, pastor. Eu preciso ganhar mais dinheiro. Onde está o nosso coração, irmãos? Você revela onde está o nosso tesouro também. Ele encerra dizendo duas coisas mais. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem trevas, quão terríveis trevas serão. Tudo isso aqui está no mesmo contexto. Ele está falando, cuidado com as riquezas, com quem ambiciona demais isso, acumule tesouros nos céus. Para isso, veja onde está o seu coração. Mas para você saber aonde está o seu coração, seus olhos têm que ser iluminados. Satanás nos seduziu com a visão distorcida sobre nós mesmos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Nós sabemos que esses olhos maus, de trevas, nos impedem de perceber o quão distante estamos do plano de Deus para as nossas vidas, como indivíduos e como igrejas no Brasil. Estava lá no Egito e um irmão recém-convertido do islamismo disse: eu tinha medo de Alá, porque Alá é mau, é perverso, é duro. Aí conheci Jesus e conheci de um Deus que é Pai. Ele falou: como é que vocês cristãos, ele começou a falar chorando, não se emocionam cada vez que fala Pai? Virou comum para nós. Um Deus que nos ama tanto que foi capaz de morrer em nosso lugar. Nossos olhos estão cegos. A gente sabe que ninguém enxerga com os olhos. Os olhos são lentes que recebem do ambiente luzes que trazem imagens que vão se tornar fato por causa do nosso cérebro, da nossa mente. Ela que vai dar sentido àquela luz que é lançada aos nossos olhos, os nossos cônes, bastonetes, enfim, todos os nossos neurônios envolvidos na visão, vão se conectar com o cérebro, dar um sentido àquela imagem. Então o que ele está dizendo é o seguinte: se a tua forma de enxergar as coisas for cheia de luz, que bênção, mas se for cheia de trevas, quão terríveis trevas serão. E como é que nossos olhos e nossa mente aprendem a enxergar? Da forma que aprendemos. As crenças que foram construídas desde nossa infância, inclusive sobre dinheiro, sobre o reino de Deus. Então hoje um pai cria um filho e pensa: Deus me livre que meu filho seja pastor. Deus me livre que ele seja missionário. Ele tem que ser médico, engenheiro. Amém. É bom que ele tenha uma profissão sim. Deve ser. Mas que nossos filhos se gastem no reino. Que vão para as faculdades sim, enfrentem as faculdades, cresçam, se formem. Mas no dia que o Senhor pedir que abram mão de tudo. Que morram pelo Evangelho. Mas nossos olhos estão olhando a ótica que o mundo ofereceu para a gente. A forma que enxergamos as coisas. Muita gente aqui que poderia estar envolvida de fato no reino de Deus, como o seu tesouro está no mundo, nos prazeres do mundo, nas riquezas que o mundo oferece, não percebe que seu coração está lá, e os seus olhos confundem. Não, mas eu estou cuidando da minha família. Eu estou cuidando da minha família. Eu aprendi que eu preciso priorizar a família.
Meu irmão, não tem como você, de fato, priorizar a sua família sem priorizar a família de Deus, que são os perdidos. As coisas têm que caminhar juntas. A família não é só de sangue. Mas os olhos carnais não aceitam isso. Então Paulo diz, em 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, um texto que eu cito muito quando eu vou pregar aqui, diz o seguinte: pois embora vivamos como homens, 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Há uma lógica desse mundo, uma razão sendo dita para os nossos jovens, que faz com que isso aqui pareça uma loucura ou insanidade. Portanto, nossa luta, paz, não está na intelectualidade, está em armas espirituais. Amém? E levar os pensamentos dos nossos filhos e os nossos cativos à obediência de Cristo. E Paulo também repete isso em Romanos 12, versículo 2, todos conhecem esse texto: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há um modelo estabelecido por Deus, no plano eterno dele, onde a riqueza não está nas coisas que eu possuo, mas no quanto a minha vida significa para o reino dele. E nem todos precisarão ser pastores para isso. Alguns serão diretores de empresas, funcionários, serventes de obra, motoristas de ônibus, engenheiros. Alguns serão lixeiros, garis, alguns serão astronautas, alguns serão artistas, atletas, não importa onde você esteja, políticos. Você vai dizer, tudo que eu fizer só tem um sentido, só tem sentido se dessa forma o nome do meu Pai for revelado às pessoas. Essa é onde meu coração tem que estar. E ele encerra dizendo, porque ninguém pode servir a dois senhores. E aqui é interessante, Jesus Cristo faz uma analogia clara: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, ou à riqueza. Algumas traduções está mamon. Mamon não era uma divindade daquela época, não havia um Deus chamado mamon. Mamon era um termo que os hebreus usavam para riqueza. Mas ele usa a expressão mamon nos originais para dar uma personificação ao dinheiro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Isso é muito sério. Olha o que ele fala, eu vou ler bem com calma esse texto. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou eu vou me dedicar a só ganhar dinheiro, ou ao Senhor, ou eu vou amar o dinheiro, ou ao Senhor. Se eu me dedicar de fato ao dinheiro, eu não consigo me dedicar ao Senhor. Mas como assim, pastor? Vou ficar sem ganhar dinheiro? O dinheiro vai ser apenas um servo na minha mão, não o meu Senhor. Amém? Eu vou trabalhar, vou alcançar coisas, mas toda vez que eu digo, eu não tenho tempo, eu quero encerrar dizendo isso aqui, gente. Quero ser bem claro aqui nessa palavra. Você que está ouvindo hoje aqui, ou que vai ouvir pela internet, depois dessa palavra, você vai se tornar indesculpável para dizer que não tem tempo para se dedicar ao Senhor. Porque se isso é uma verdade, o teu Senhor é o dinheiro. Não é possível que em todo o meu dia, de 24 horas, em toda a minha semana de 7 dias, em todo o meu mês de 30 ou 31 dias, eu não tenha tempo de me dedicar ao Senhor, porque eu estou sempre ocupado em conquistar coisas para mim mesmo. Então o dinheiro virou meu Deus. Porque eu tenho a sensação que se eu fizer isso, os meus filhos vão estar bem. Deixa eu falar uma coisa com vocês, irmãos. Eu sempre toco nesse ponto aqui, espero não ser mal interpretado. Eu entendo a importância de uma escola cristã para os nossos filhos. Entendo mesmo. Há muita ideologia, é verdade. E se você puder colocar o seu filho numa boa escola cristã, é melhor. Amém? Melhor. Mas nós sabemos que essas escolas, via de regra, são caras. Porque tem um custo alto mesmo. E como será dos irmãos mais pobres? Eu entendo se pudesse ter uma faculdade cristã, com toda teoria boa de qualquer ciência, se tivesse uma base cristã, seria melhor realmente. Mas nem todos poderão fazer isso. O que eu preciso é dar para os meus filhos
modelo de vida entregue a Deus. Nossos filhos se olhar para nós e falar: meu pai e minha mãe não são os mais ricos, não pagaram as melhores escolas para mim, mas eles vivem para Deus. Eles são íntegros. Porque ainda que esse filho seja corrompido por uma ideologia, ainda que ele seja levado, essa semente vai estar no coração dele. Agora, enquanto terceirizarmos essa responsabilidade, pagando escolas caras, os nossos filhos vendo em casa pais que vivem só para si mesmos, vivem só para ganância, cada vez trabalhando mais. Não foi esse modelo que o Senhor estabeleceu, que as mulheres trabalhassem loucamente, sem ter tempo para os seus filhos, que são criados por babás e creches. Não foi esse modelo. É diferente de uma mãe que tem total necessidade financeira e precisa trabalhar. Vocês entendem o que eu estou falando, irmãos? Amém? Está claro isso aqui? Eu não posso ser isso para uma mãe de uma comunidade aqui, que é mãe solteira, que o homem vai embora, fica com 3, 4 filhos, já tem que trabalhar mesmo. Horas a fio, para dar o mínimo para os seus filhos. Mas somos indesculpáveis quando podemos ter uma vida um pouco mais simples. E a mulher poder ter tempo para os seus filhos. E ser tratada pelo seu homem com dignidade. Não como empregada dentro de casa. Porque é isso que o coração está revelando. Quando por causa do dinheiro, eu não tenho mais tempo para os meus filhos, para educar meus filhos, e eu terceirizo. E eu procuro até uma igreja que tem que ter um ministério infantil excelente, porque não pode falhar nada para essa criança. Mas em casa, o coração está voltado para o dinheiro. E eu me perco. Em nome de Jesus. Se há algo de Deus na sua vida que foi confiado a você e você não completou por causa da busca pelo dinheiro, admita hoje quem é o seu Deus. Diga: Senhor, eu renuncio a esse Deus hoje. Mamão não vai mais governar a minha vida. Eu quero entregar o que eu tenho para o Senhor. Não quer dizer que você vai ter que parar de trabalhar. Por favor, entenda isso. E nem todos precisam ser pastores de tempo integral. Entenda isso também. Mas eu preciso saber, honestamente, para mim mesmo responder, quanto do meu tempo, da minha energia e do meu coração está no reino de Deus. O reino de Deus não está nas coisas, está nas pessoas. Quanto tempo eu tenho gastado cuidando de gente? Até quero colocar mais um ponto para fechar aqui. Muito das doenças emocionais hoje são fruto desse egoísmo. É cada um pensando só em si mesmo e vai adoecendo cada vez mais. E gasta-se mais dinheiro com terapia, com psiquiatria, com medicação. E tem que fazer terapia, tem que buscar ajuda, tem que buscar médico, tem que buscar psiquiatra, tem que fazer tudo, tem que fazer. Amém? Tem que buscar terapia, ser acompanhado, ter um cuidado, tem que procurar medicação psiquiátrica, precisa tomar medicação psiquiátrica, tem que fazer isso tudo. Mas não pode esquecer. Mesmo que naquele momento, o que eu vou fazer é buscar o Senhor. Eu não preciso fazer mais nada, eu não estou em condição de cuidar de ninguém, mas eu posso ser cuidado. Então, para eu ser cuidado, eu vou estar indo no pequeno grupo, buscando apoio espiritual, me submetendo à liderança, ouvindo o que está sendo dito para mim, para que eu possa entender o ensino. Quando eu busco essa ajuda, eu estou buscando o reino de Deus. Mas não me estribo na minha própria confiança e vivo só para conquistar os bens para mim mesmo, é o que o Senhor está dizendo. Ele está sendo o meu Senhor. Os irmãos entendem isso hoje? Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor, eu sei que trouxemos um tema complexo aqui hoje. E eu espero, honestamente, Espírito Santo, que eu tenha conseguido filtrar tudo que é carnal e humano, para que apenas Tua palavra possa fluir. E naquilo que, porventura, a minha estupidez ou a minha arrogância atrapalhou, eu te peço que o Espírito Santo corrija no coração e na mente de cada pessoa. Queremos servir ao Senhor e não ao mamão, Deus. Não as riquezas, não o dinheiro. Queremos agradar ao Senhor e não agradar o que o dinheiro quer. Queremos amar o Senhor e não amar o dinheiro. Que o dinheiro não seja nosso Senhor, seja nosso escravo, nosso servo, para que possamos usar para o Teu reino também, Pai. Que possamos buscar as riquezas celestiais antes de qualquer outra riqueza. Se ficamos adoecidos, Pai, por esse século, que possamos buscar ajuda, buscar orientação, nos medicarmos se preciso for, buscarmos ajuda em todas as áreas, mas que nada roube de nós a certeza de que é na comunhão do corpo de Cristo, na relação entre os irmãos, no serviço uns aos outros, que a saúde se completa e que a riqueza se revela. Traz-nos de volta, Senhor, a nossa essência. É o que nós oramos e cremos nessa manhã, em nome de Jesus. Olhos fechados, cabeça curvada. Um pouco mais só. Há alguém entre nós aqui nessa manhã que diz: sabe, se faz, não me afastei da comunhão totalmente. Eu inclusive caminhava firme na igreja, mas
eu me envolvi com tanta coisa, eu trabalho tanto, eu preciso tanto conquistar coisas, que eu percebi que eu me afastei do meu chamado. E eu digo para as pessoas que estou bem, que eu estou servindo Jesus, mas eu sei que eu já há muito tempo não estou mais servindo ao Senhor. Já estou servindo a mim mesmo. E hoje eu quero voltar para a casa do Pai, me comprometer com o seu Evangelho e voltar a servi-lo. Mesmo que nesse momento seja só para ser cuidado por alguém. Mesmo que nesse momento eu não possa fazer muita coisa, eu tenho só que ser cuidado, amparado, mas eu quero me submeter ao Evangelho e não mais me submeter à ganância pelas conquistas materiais. Alguém que hoje queira voltar para a casa do Pai, queira receber de novo o senhorio de Jesus na sua vida, se alguém levante a sua mão para que eu possa orar por você. Alguém está voltando hoje, que sabe que se afastou da comunhão, diz: eu quero voltar. Alguém nessa manhã? Se não há ninguém, que o Espírito Santo de Deus confirme. Alguém que diz sim? Se há, levante a mão para eu ver, não estou vendo. Alguém que diz sim? Amém? Amém, obrigado. Queria que toda a igreja ficasse em pé nessa hora. E você que entendeu que está se afastando do propósito eterno de Deus, você gostaria de receber uma oração pessoalmente aqui? Você pode vir aqui à frente, que a gente possa orar por vocês. Que levantou a sua mão, mas eu quero me reconciliar com o propósito de Deus na minha vida, que eu me afastei dele por causa das preocupações desse século. Se alguém que diz sim, vem aqui à frente, quero orar juntamente com você nessa hora. Se alguém hoje quer se reconciliar com o propósito eterno de Deus na sua vida, eu quero orar por você aqui na frente. Pode se aproximar. Alguém? Pai, eu oro para que a Tua palavra seja confirmada em nossos corações. Eu oro para que o Espírito Santo traga consciência do que recebemos aqui nessa manhã, Senhor, para que possamos cumprir o Teu propósito em nossas vidas. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor pela Sua palavra. Tem alguns pastores comigo aqui no púlpito, por favor, na mesa. Alguns pastores aqui à mesa comigo, por favor. Ainda em pé como estamos, vamos orar pela comunhão do pão e do vinho. O apóstolo Paulo declara na sua carta aos Coríntios: o que eu recebi do Senhor também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, após cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, façam isso em memória de mim. E Paulo encerra dizendo: todas as vezes comedes este pão e bebedes este cálice, anunciem a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Pedi ao pastor Cláudio para orar, consagrando os elementos nessa hora, como servir os irmãos. Pai, nessa manhã nós te apresentamos este pão, Pai, de suco de uva, e que essa manhã, quando nós estamos renovando a aliança contigo, venha ser tremenda, Pai, para que nós possamos estar restaurados diante de Ti, ó Pai. Nós te bendizemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os irmãos podem sentar, aguardem para que todos recebam e aguardem para que todos participemos juntos. Se você ainda não é batizado nas águas, a nossa recomendação é que primeiro se batize para depois participar. E se você está em comunhão na sua igreja, sendo outra igreja, fique à vontade de participar conosco. Aguardem para que todos participemos juntos.
Mas Deus provou seu grande amor. O próprio Filho entregou. Seu sangue trouxe a redenção. Já não há mais condenação. A nossa glória é Cristo. Nossa esperança é Cristo. Nossa coroa é Cristo. Somente Cristo Jesus. A nossa glória é Cristo. Nossa esperança é Cristo. Nossa coroa é Cristo. Somente Cristo Jesus. Mas Deus provou seu grande amor. O próprio Filho entregou. Seu sangue trouxe a redenção. Já não há mais condenação. A nossa glória é
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tua altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, Senhor. Seu nome é santo. Para todo sempre. Poderoso é, e não há nada que apague A o sua seu cruz te amor. libertou. A cruz me libertou. A cruz me libertou. A cruz me libertou. A cruz me libertou. Algum irmão ficou sem receber os elementos? Todos receberam? Alguém ficou sem receber? Levante a mão se ficou sem receber alguém. Aí atrás tem a mão levantada, lá tem o diácono entregando. Foi entregue já aí, amém. Se você separar o pão, mas deixar dentro do copinho assim melhor, levante o pão assim dentro do copinho. Você possa depois trocar com o irmão, sem pegar no pão por enquanto, apenas no recipiente. O Senhor disse: esse é meu corpo, que é dado em favor de todos vocês. O corpo de Jesus, simbolizado pelo pão, é a vida. Então quero que você troque esse pão com alguém e diga assim: meu irmão, eu quero entregar minha vida em favor de você, que você é meu irmão. Entrega minha vida em favor de você, você é meu irmão, mano. Entrega minha vida em seu favor, minha irmã, você é minha irmã. Entrega minha vida em seu favor, minha irmã, você é minha irmã. Entregar a vida em favor de alguém, entregar o seu tempo, os seus talentos, seus dons, seus ministérios. Amém. Levante o pão mais uma vez comigo assim. Desculpa, você ia trocar comigo? É? Não? Não? Então quero tocar contigo, é. Pega a minha vida, amém? Levante o pão comigo assim e diga: Senhor Jesus, que a minha vida seja entregue em favor dos meus irmãos. Comamos todos do pão. Não abra o cálice ainda, por favor. Após comer o pão, ele também pega aquele cálice de vinho, do suco da uva, e remete ao seu sangue. O sangue do Novo Testamento, o sangue da Nova Aliança. É no sangue de Jesus que somos perdoados. E é pelo sangue de Jesus que podemos também perdoar uns aos outros e nos amar como irmãos. Então eu quero que você, antes de bebermos o cálice, saia do seu lugar e compartilhe com alguns irmãos, trocando o cálice um com o outro e declarando algo de Deus para essa pessoa, renovando a aliança, pedindo perdão, consertando arestas. É o tempo disso, amém? Aliança contigo, meu irmão. Bom ter você aqui, participando da comunhão, cara. Bom demais. Bom demais ter você aqui, cara. Valsinha. Aliança contigo, meu filho. Aliança com você. Te amo. Pastor, logo aliança com o senhor. Fala, Edson. Aliança, irmão. Obrigado.
Amém. Glória a Deus. Como é lindo ver esse movimento, gente. Rafinha, tem aliança contigo, minha filha. Deus abençoe. Como é lindo ver esse movimento do corpo se movimentando, saindo do seu lugar. Tua aliança contigo, Lazário. Somos um em Cristo. Renovando alianças, renovando vínculos. Amém. Tua aliança contigo. Oh, minha linda. Contigo, Corina, viu? Te amo, filha. Para onde você estiver, levante seu cálice comigo assim. Diga assim: pelo teu sangue somos um. Bebamos todos do cálice, irmãos. Patrícia, dá pra fechar com o Rude Cruz aí, pra encerrar?